Segundo livro de Crônicas, capítulo 33, os versos 1, 2 e 11. Amém? Diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. E o 11: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Amém? Coloca a mão no teu coração e diga para Deus que você dá liberdade agora, para que esta palavra produza os frutos da justiça de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, nós neste momento damos liberdade em nossos corações, para que a Tua palavra, Senhor, em nós ministradas pelo mover do Teu Espírito Santo, venha produzir, Senhor, as Tuas sementes de justiça, de graça, de amor, de misericórdia, de poder, de transformação em nossas vidas, porquanto a Tua palavra, sim, é poderosa em todos os seus desígnios e propósitos, e nós assim queremos que se cumpram. Por isso te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, que é o autor e o revelador desta palavra, dá-nos entendimento e compreensão, para que em nós tudo venha a se cumprir, e através da minha vida, tu venha a fluir estes propósitos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, podem tomar assento. Glória a Deus. Meus amados, a palavra de Deus, nesses 3 versículos, se resume pela seguinte frase: fez o que era mal perante o Senhor. Porque nós precisamos entender uma grande realidade. Todo mundo fala em destino. E as pessoas se preocupam com destino, e as pessoas até imaginam que o destino está pré-determinado, já foi traçado, já foi definido, e o que é, será, e não há o que fazer. Isso está errado. Isso é uma das maiores mentiras que Satanás lança para que o ser humano perca a motivação, perca a direção e perca o propósito de viver uma vida de excelência, de graça, de conquistas, de novidade, de oportunidades que Deus, segundo a sua vontade, já liberou para mim e para você, por Cristo Jesus, a fim de que nele nós tenhamos acesso ao melhor do fruto desta terra, mediante as promessas de Deus, as quais Ele de antemão já deu o seu sim, para que nós possamos usufruir de todas essas verdades. Então, meus queridos, nós precisamos entender o seguinte: as nossas decisões definem o nosso destino. O nosso destino está submetido às nossas decisões, porque de acordo com as nossas decisões, eu traço o meu destino. Ou seja, ele ainda não está escrito, ele está por vir, porque enquanto eu puder decidir, ele ainda é uma incógnita, uma incerteza, ainda é uma possibilidade. Entenderam? Está nas minhas decisões. Quando diz aqui que Manassés fez o que era mal perante o Senhor, significa
que ele tinha escolhas. Significa que ele tinha poder de decisão. Significa que ele tinha sim nas suas mãos a proposta do seu futuro, a proposta do seu destino. Mas diz que ele escolheu, ele decidiu fazer o que era mal perante o Senhor. Meus amados, a Bíblia toda é um livro de decisões. Ela é um livro de decisões. Ela é um livro que nos coloca diante sempre de oportunidades de decisões. A Bíblia jamais define a minha e a sua vida, mas ela nos dá o caminho para que nós venhamos a ter a melhor vida ou a pior vida. Porque sendo a Bíblia um livro de decisões, as nossas decisões podem gerar morte ou podem gerar vida. As nossas decisões podem promover bênçãos ou podem promover maldições. As nossas decisões podem promover acertos ou erros. Mas ela jamais vai predeterminar a minha situação, a minha condição. Não, se fosse assim, irmãos, não precisava livre-arbítrio. Nós já estávamos com tudo definido por Deus. E se isso fosse uma verdade definitiva, não precisava nem Jesus ter vindo, porque Deus nem ia permitir sequer que nós pecássemos. Porque Ele ia definir tudo por mim e por você. Aí sim nós teríamos um destino pré-determinado. Mas não é isso que Deus faz. Deus coloca diante de nós as escolhas. Escolhas. Ele coloca diante de nós decisões. Só que Deus é tão perfeito na sua natureza, no seu ser, que Ele define para mim e para você tanto um caminho quanto o outro. Mas Ele não define como imposição da nossa vida. Ele define como revelação do que cada um traz consigo. As consequências que cada um manifesta. O preço que cada um requer. E é por isso que a palavra de Deus nos diz que sábio é o que aprende com os erros dos outros. E Deus, quando nos entregou esta palavra, Ele nos deu poder para sermos sábios. Você já parou para pensar isso, irmãos? Que Ele nos deu todas as condições de sermos sábios, porque aqui está relatado tudo. E se ser sábio é aprender com os erros dos outros, aqui está a maior fonte de sabedoria para a minha e para a sua vida. Aqui está. E se eu aprendo os princípios, os valores de Deus que estão aqui revelados, e eu busco saber o que as pessoas viveram mediante escolhas de seguir os princípios e os valores de Deus, se eu decido conhecer o que as pessoas decidiram viver em suas vidas, a consequência das suas escolhas, o preço que elas pagaram, se eu decido conhecer o que aconteceu com pessoas que fizeram escolhas erradas, que não aceitaram viver os princípios de Deus, que rejeitaram os valores de Deus, se eu consigo, irmãos, buscar esse conhecimento que está aqui revelado,
entregue, disponível para mim e para você, eu posso me tornar sábio. E eu não preciso tropeçar, eu não preciso errar, eu não preciso cair, eu não preciso sofrer para fazer as escolhas certas, porque os exemplos já estão aqui. Os exemplos já estão aqui. Manassés, ele tinha todo um potencial na vida dele para fazer escolhas certas. Sabe por quê? Manassés era filho do rei Ezequias. Ô pastor, nunca ouvi falar desse rei Ezequias aí. Irmão, se você puxar pela memória, geralmente a gente prega Ezequias naquela parte da vida dele em que o profeta Isaías vem até ele e diz: olha, rei Ezequias, eu tenho um recado de Deus para ti. Deus diz: arruma a tua casa, porque certamente morrerás. Ezequias estava extremamente doente, enfermo, e era uma enfermidade para a morte, e ele tinha orado a Deus. E aí Deus envia Isaías e diz: olha, vá lá e fala para ele que ele arrume a casa dele, que ele coloque tudo em ordem, porque ele vai morrer. E aí quando Ezequias recebe essa notícia pela boca do profeta Isaías, diz, irmãos, que ele se virou para o lado, olhou para a parede e puxou uma oração do profundo do seu coração, aonde ele lembra a Deus das suas decisões corretas. Ele lembra a Deus das suas decisões que promoveram adoração a Deus, que promoveram justiça de Deus, que promoveram retidão, equidade. Ele lembra a Deus de decisões que manifestaram os princípios de Deus, os valores de Deus. E aí Deus, quando ouve essa oração do rei Ezequias, ele pega Isaías no meio do caminho e diz: Isaías, para aí, volta lá, Isaías, e fala para o rei que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Geralmente é essa passagem que a gente ouve falar a respeito desse rei. Um rei que, com um coração contrito, um coração humilhado, um coração quebrantado, um coração agradecido a Deus, busca a presença de Deus com uma intensidade, com uma profundidade tão maravilhosa, que Deus muda a sentença sobre a vida dele, que Deus muda o propósito sobre a vida dele. E não só faz isso, mas como acrescenta ainda um período de tempo para ele usufruir das benesses de Deus. E Manassés era filho do rei Ezequias, um rei que transformou a realidade da nação de Israel, que trouxe de volta a nação de Israel a uma adoração a Deus, a um comprometimento com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Um rei que ficou conhecido por fazer coisas certas, e de repente a gente encontra o filho dele fazendo o que era mal perante o Senhor. Ele tinha o referencial, ele tinha um referencial de experiência de vida com Deus, seu próprio pai. Ele tinha um referencial pelos testemunhos que o seu pai contava. Ele tinha o referencial das Escrituras, mas diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. Irmãos, nós temos todo o potencial de sabedoria através da palavra de Deus, para nós tomarmos as decisões que geram alegria, paz, gozo, felicidade, regozijo na nossa alma, ainda que diante das adversidades.
Por quê? Porque mesmo diante das adversidades, existem aqui exemplos vivos de pessoas que passaram pelas mesmas situações, pelas mesmas circunstâncias e venceram. E se elas tiveram condições de vencer mediante a manifestação do poder de Deus, nós também, irmãos, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, pela fidelidade de Deus nas suas promessas, nós também podemos vencer. Nós também podemos conquistar, nós também podemos alcançar a superação diante das adversidades. Mas para isso, eu preciso tomar as decisões corretas, porque, irmãos, as decisões erradas fazem com que aconteçam na minha vida o que aconteceu na vida de Manassés. Porque está escrito aqui, irmãos, ele fez o que era mal perante o Senhor, e por essa atitude, o versículo 11 diz o quê? Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Irmãos, quando nós tomamos decisões fora do propósito de vitória, de conquista, de benesses de Deus, fora dos princípios e dos valores de Deus, colocam ganchos na nossa vida, colocam amarras nas nossas vidas. Como assim, pastor? Irmãos, decisões erradas geram ganchos na nossa vida, trazem travas para a nossa vida. Nós ficamos amarrados por causa dessas decisões erradas. Quantas pessoas estão presas em mentiras que falaram? Porque, irmãos, sabe o que é interessante quando a gente conta uma mentira? Naquele momento, é uma coisinha trivial, a gente conta uma mentira. Mas aí aquela mentira que a gente conta, ela se espalha. No outro dia ela já não é uma mentira, ela se tornou uma verdade para muitas outras pessoas. E aí nós ficamos amarrados àquela mentira que nós falamos, porque aí não dá para desfazer. Como, pastor, não dá para desfazer? Sabe por que não dá para desfazer? Porque o ser humano não tem coragem de assumir que mentiu. E aí fica deixando aquele gancho ali, e aquele gancho cada vez vai puxando ele mais e mais. Manassés fez o que era mal perante o Senhor e diz que colocaram ganchos nele. Sabe o que o exército da Assíria fazia? Diz que o exército assírio, quando invadia um território, quando tomava posse de uma região, eles faziam todas as pessoas escravas. Mas aquelas pessoas que tinham títulos, ou seja, a nobreza, reis, príncipes, pessoas da nobreza, diz que eles pegavam essas pessoas e humilhavam elas. Humilhavam para que elas ficassem fragilizadas, para que a sua autoridade fosse desmoralizada, para que a sua condição e a sua postura passasse por humilhação. E eles faziam isso, sabe como? Botavam, sabe aquelas argolas que se bota em touro? Sabe que a gente vê os touros usando, parece uns anéis no nariz, que eles abrem um buraco aqui e colocam. Aí você olha aquele touro enorme, forte, robusto, musculoso, às vezes com 1,5 toneladas,
E aí só de você olhar para ele, você já fica com medo. Aí sabe o que acontece? É só dar uma puxadinha com a cordinha na argola, que acabou o touro. Acabou o touro. Aquela 1,5 toneladas se joga no chão. Ai, 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 ui, ui, ui. Só com uma argolinha, toda aquela massa muscular fica que é uma mãezinha. É só dar uma puxadinha na corda e acabou o touro. Acabou o touro. Sabe, isso me faz lembrar uma frase. Tem alguém descendente de argentino aqui? Não? Amém, então eu posso falar. Teve um dia, irmãos, que eu fui para a Argentina, e aí estavam lá naquela operação padrão lá, e aí aquela demora toda, eu disse, eu já sei o que eu vou fazer. Vou pegar minha carteira, vou mostrar minha carteira que eles vão me dar passagem. Né? Eu disse, não, vou mostrar minha carteira da Federal, aí eles vão olhar e vão me deixar passar logo de uma vez, eu me livro desse negócio todo. Aí eu todo empolgado, né? Eu disse, não, fui lá, mostrei para ele. Aí ele olhou assim, olhou para mim, porque argentino vocês conhecem, né, irmã? Aí ele disse assim, allá é touro, mas acá é vaca. Rapidinho, acabou o assunto, né, irmãos? Lá tu é touro, mas aqui tu é vaca. Pode voltar para a fila. Assim se acaba com o touro rapidinho. É a mesma coisa, irmãos, quando a gente está com gancho. É só o inimigo dar uma puxadinha, que o touro rapidinho vira vaca. O touro rapidinho vira vaca. As nossas decisões definem o nosso destino. Que destino que eu quero, irmãos? Ficar amarrado, preso, travado por causa de decisões erradas? Ter que passar por dificuldade, por problema, por causa de decisões erradas? Ter que viver uma situação de desgaste emocional por causa de decisões erradas? Se nós temos todo o potencial, irmãos, para sermos sábios, porque aqui está o potencial de nós aprender com os erros dos outros, para a gente não fazer as mesmas coisas. Manassés permitiu que um monte de ganchos fosse colocado na sua vida. Não foi só no nariz dele, não. Foi na sua alma, no seu coração. Ele ficou travado na sua vida, ele ficou preso. Virou escravo. Foi humilhado. E esse não é o propósito de Deus para mim e para você. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que Deus não se agrada do sofrimento de ninguém. Se Ele não se agrada do sofrimento de ninguém, como que eu posso dizer que o sofrimento é algo bom, é algo gostoso, é algo aprazível? Não é, irmãos. O próprio Deus diz que não é. O próprio Deus diz que não é. E é por isso que Ele decidiu abençoar a minha e a sua vida. Ele decidiu se fazer justiça a nosso favor. Ele decidiu nos fazer usufruir do melhor do fruto desta terra, mediante a fé. Ele decidiu, pela obra da cruz, liberar os benefícios da cruz: salvação, cura divina, revestimento de poder.
e certeza de que um dia seremos resgatados pelo próprio Cristo, para vivermos com Ele nos lugares que Deus preparou com as suas próprias mãos para mim e para você. Deus promoveu palavras de vida para mim e para você, e é isso que Ele quer que a gente vivencie, é isso que Ele quer que a gente experimente. Mas pastor, sempre tem aflição, sempre tem dificuldade, sempre tem problema, sempre. Só que com Jesus, irmãos, mediante a decisão correta, eu transformo o mal em bem pelo poder da palavra. É o que está escrito aqui, que Deus transforma o mal em bem. Pastor, mas o senhor disse que eu posso transformar o mal em bem? Claro, porque Jesus disse assim, eis que todo o poder e autoridade me foi dado nos céus e na terra, portanto, Ele entregou para mim e para você. A gente tem que aprender, irmãos, é mediante a fé, a determinar o que a gente quer, a definir o que a gente quer, a dizer o que a gente quer, a propor diante de Deus o que nós queremos viver, alcançar, usufruir, o que a gente quer conquistar dele na nossa vida. Esse poder, irmãos, foi dado a mim e a você, e Jesus disse, até hoje vocês não pediram nada em meu nome, mas a partir de agora, tudo que pedirdes em meu nome ao meu Pai que está no céu, vô-lo será concedido. Nós temos sim, irmãos, condições de viver o melhor, mesmo diante das adversidades, das aflições e dos problemas. Porque se eu tomo as decisões corretas, essas circunstâncias me fazem crescer e não perecer. Não perecer, crescer. Crescer. Por isso, irmãos, está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Por quê? Porque em todas as situações, sejam elas boas, ruins, eu tenho em Cristo Jesus poder de determinar que o mal se torne em bem. Mas eu preciso decidir corretamente. Como que eu decido corretamente? Conhecendo o que está escrito aqui, irmãos. Conhecendo o que está escrito aqui. Eu tive uma época na minha vida, que na minha vida financeira tudo dava errado. Aí eu vim conhecer aqui o que estava escrito. A primeira vez que eu li eu não gostei. Não é assim? Porque a gente cria uma expectativa de, não, Deus é tão bonzinho, Deus é tão amoroso, Deus é tão maravilhoso, que Ele vai fazer as coisas do meu jeito. Aí quando eu leio a palavra, eu descubro, irmãos, que não é do meu jeito, é do jeito dEle. Só que do jeito dEle é perfeito. No início dói. Tem coisas que dói, não é que dói na carne, dói na alma, porque a gente tem que se confrontar com a nossa própria realidade, com os nossos próprios prazeres, com os nossos próprios deleites, com o nosso próprio querer, e tem que abrir mão de tudo isso para fazer o que Deus quer que seja feito. É isso que eu preciso entender. Quando eu passei essa situação da minha vida, e Deus me explicou aqui, sabe o que eu fiz, irmãos? Eu pensei assim, não, isso aí não pode ser assim. E aí eu disse, eu vou descobrir tudo que está escrito na palavra a respeito disso, porque eu tenho certeza que em algum lugar aqui eu vou achar a resposta que eu quero. Sabe aquela resposta que eu quero? Irmãos, eu estudei de Gênesis a Apocalipse.
Aí quando eu cheguei no Apocalipse, eu disse, Senhor, não tem nem uma brechinha para mim. Nem uma brechinha para mim. Sabe o que eu fiz, irmãos, para resolver o problema financeiro? Eu comecei a adorar a Deus. Sabe com o quê? Com a coisa que eu dava mais valor, a coisa que eu mais amava. E como aqui está escrito que Deus não divide a sua glória com ninguém, não dá para fazer concorrência, irmãos. Ou é Deus a primazia ou não é. E aí eu comecei a ser dizimista, porque eu me tornei um adorador. E não foi ninguém que me falou, foi o próprio Deus que me explicou que dízimo é adoração. Porque quando eu tenho ousadia de me desprender daquilo que eu dou mais valor, é porque eu estou valorizando unicamente aquele a quem eu estou adorando. E sabe o que ele fez, irmãos? Sabe o que ele fez? Eu quero que você faça uma conta rápida aí. Na época, eu trabalhava de carteira assinada, e na época já tinham implantado o real. Não é que eu sou tão velho assim, tá, irmãos? Mas na época tinham implantado o real. E aí eles assinaram a minha carteira, e a minha carteira dizia assim, que o meu salário era R$1 por dia. Aí é só você multiplicar rapidinho pela quantidade de dias, que você vai saber quanto é a fortuna que eu recebia no mês. Quando eu comecei a ser dizimista, eu passei a dar 10% daquele valor que vocês multiplicaram por 30, esquecendo que tem que descontar daí 11% de INSS, e na época era 10% de uma outra sigla lá. Então era uma fortuna que chegava na minha mão. E aí eu ainda tinha que tirar 10%, tendo esposa e 2 filhas para sustentar. Pastor, isso é loucura, pastor. Pois é, irmãos, eu também a primeira vez eu fiquei pensando, porque a minha matemática não batia. A minha matemática não batia. Mas todo mundo me garantia que a matemática de Deus ia bater. E aí eu comecei. E quando eu comecei assim, eu fiz uma oração dizendo, Senhor, eu faço voto de fidelidade. Não foi uma coisinha que eu fiz sem pensar, sem ter clareza. Eu decidi para definir o meu futuro. Eu decidi para definir o meu destino financeiro. Estão entendendo, irmãos? E eu comecei a fazer aquilo. Sabe o que Deus fez comigo? Me botou num emprego maravilhoso. Em 9 meses ele fez tudo isso. Ele me botou num emprego maravilhoso. Mudou toda a minha situação financeira. E o meu primeiro dízimo, do meu primeiro salário, era 5 vezes maior do que o dízimo que eu dava. Dá para imaginar isso, irmãos? Vocês não imaginam a alegria que foi eu separar os 10% do meu primeiro salário e eu ver que Deus tinha multiplicado o meu dízimo por 5. O que dirá o meu salário? Estão entendendo, irmãos? Por quê? Porque eu decidi mudar o destino da minha vida financeira. E até hoje, irmãos, Deus sempre me surpreende. E uma coisa que eu aprendi é um princípio de Deus. Dízimo é proteção. E oferta é multiplicação. E eu decidi na minha vida ser dizimista e ofertante. Quando Deus me mostra uma terra fértil, eu não perco tempo, irmãos. Eu invisto.
E até hoje Deus jamais me envergonhou. Jamais. Porque Ele não fica devendo nada para ninguém. Sabe, irmãos, teve um dia na minha vida, eu sofri um acidente de trabalho carregando peso. E me deu um problema aqui embaixo na coluna. Mas não era um probleminha qualquer, tá, irmãos? Era uma dor assim, ó, que eu nunca senti dor de parto, tá? Nem tem como. Mas eu garanto que era pior. Sabe por que era pior? Porque dor de parto pode durar até algumas horas, mas passa. Eu fiquei 15 dias. Sabe o que é isso? 15 dias, eu tentava, ficava de pé, não dava. Eu tentava ficar deitado, não dava. Eu tentava ficar sentado, não dava. Eu tentava me jogar no chão para ficar com o piso retinho, não dava. Eu virava de lado, não dava. Irmãos, vocês não têm noção, eu tomava remédio e não adiantava. Aí sabe o que eu aprendi aqui? Eu aprendi que está escrito aqui: pelas suas pisaduras já fostes sarados. Sabe o que eu aprendi aqui? Que está escrito aqui, que todo doente, todo enfermo que chegou até Jesus, Ele sarou e Ele curou. Sabe o que está escrito aqui? Que toda a multidão que chegou até Jesus, doente, enferma, saiu da presença dEle curada. Está escrito aqui, irmãos. Eu podia estar lá que nem um coitadinho lá, ó vida, e eu desgraçar, e o que foi acontecer comigo, e agora? Não tenho o que fazer, não tem remédio que faça passar essa dor, porque não sei o que, porque não sei o que. Não, irmãos, Deus falou comigo, Ele disse: Namor, o que está escrito na minha palavra, Namor? Irmãos, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Sabe o que eu fiz? Eu decidi orar. Eu decidi orar, por quê? Porque eu queria mudar o meu destino. Eu não queria mais o 16º dia. Estão entendendo, irmãos? Eu não queria o 16º. E eu orei. E eu orei mediante uma decisão. Decisão de mudar a situação que eu estava vivendo para melhor. E quando eu orei, irmãos, e eu declarei com a minha boca, com fé, e eu disse: Senhor, a tua palavra diz, pelas suas pisaduras já fostes sarados. A tua palavra diz que Jesus curou todos os doentes e enfermos que chegou até Ele. E eu quero agora na minha vida, porque esta é a minha decisão. Não teve 16º dia, irmãos. Estão entendendo, irmãos? Não teve o 16º. Porque eu decidi mudar a situação que eu estava vivendo. E eu mudei pela experiência da palavra de Deus, que é real, que é viva e que é poderosa para cumprir tudo aquilo para o qual ela foi designada, irmãos. Está escrito. Está escrito. E se tem uma coisa que eu aprendi nas minhas orações, é chegar diante de Deus com o meu joelho dobrado e dizer: Senhor, está escrito. Sabe por que, irmãos, que a gente tem que fazer isso? Porque Deus diz que a gente tem que lembrar Ele. Tem que lembrar Ele. Fazei conhecidas as vossas petições diante de Deus. É o que está escrito. Senhor, está escrito na tua palavra: a minha descendência será abençoada sobre a terra. Não aceito o meu filho, não aceito a minha filha vivendo essa condição na vida dela. Irmãos, nós temos o poder de declarar até o destino da nossa descendência, porque nos foi dada essa autoridade. Nos foi dada.
E muitas vezes a nossa descendência não está sendo abençoada, porque nós não estamos declarando, nós não estamos decidindo como a gente quer que seja o destino. Nós temos poder para fazer isso. Nós temos poder para definir como é que a gente quer o nosso casamento. A gente tem poder para definir como é que a gente quer o nosso ambiente familiar. A gente tem poder para decidir como que vai ser a nossa vida financeira, como que vai ser a nossa vida física, material, emocional. Tudo, irmãos, nós temos poder de definir mediante decisões que estabeleçam os princípios e os valores de Deus a nosso favor na construção do nosso destino. Manassés decidiu fazer o que era mal e ficou enganchado. Ficou preso em situações que travaram a vida dele, que escravizaram a vida dele, que prenderam a vida dele, que colocaram ele numa situação deplorável. Mas porque ele decidiu, não foi Deus que definiu. Ele decidiu. E quando ele saiu da presença de Deus, ele foi puxado, diz, para a Babilônia. Ele foi puxado para o mundo. É a mesma coisa a nós, irmãos. Quando a gente sai debaixo dos princípios e dos valores de Deus, os ganchos tomam conta da nossa vida e nos puxam para o mundo. E aí começa a decadência. Mas não é esse o propósito de Deus. Sabe, irmãos, se vocês lerem o versículo 12, do mesmo 2 Crônica 33, diz assim: Ele quem? Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, muito se humilhou perante o Deus de seus pais. E no 13 diz assim: fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Sabe o que Deus quer dizer aqui para mim e para você? Nós podemos sim ter tomado decisões que estão travando a nossa vida. Nós podemos sim ter tomado decisões por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de clareza da verdade de Deus, e isso está nos travando, está nos puxando para uma situação que cada vez está piorando mais, está nos puxando para um redemoinho que cada vez nós estamos ficando mais tontos diante dessa situação toda, está nos puxando para um declínio maior, para um buraco maior, para uma falência maior, para uma desgraça maior. Mas aqui diz que mediante uma oração com um coração contrito e humilhado, reconhecendo a soberania, a graça, o amor de Deus, Ele se torna favorável a mim e a você, e Ele muda a nossa sorte, porque o desejo de Deus é nos abençoar. É nos abençoar, irmãos. Por isso que está escrito que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Manassés, mesmo tendo feito tudo errado, mesmo tendo escolhido coisas erradas, mesmo tendo decidido fazer coisas erradas, quando ele puxou daqui de dentro, com entendimento, com clareza, decidido a mudar a sua sorte, decidido a mudar a situação que ele estava enfrentando, que ele estava passando, mediante o poder de Deus, diz que Deus imediatamente se tornou favorável a ele. Se tornou favorável, por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Ou seja, o que Deus projetou para mim e para você é o melhor. É o melhor, por isso está escrito: eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós,
pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa é a verdade de Deus. E mediante esta verdade que aqui está, irmãos, nós podemos ser sábios, porque nós temos todo o potencial de aprender com os erros dos outros, para nós não precisarmos passar pelas mesmas coisas e apenas usufruirmos, mesmo diante de adversidades, de problemas, de aflições, o melhor que está disponível, liberado para mim e para você em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós, mediante as nossas decisões, definimos o nosso destino. Se coloca de pé. Feche teus olhos. E tenha a ousadia agora de refletir. Refletir esse momento da nossa vida. Para aí. Qual foi as decisões que me trouxeram até esse momento da minha vida? Que decisões eu tomei que geraram essas dores, esses problemas? Que decisões eu tomei que criaram ganchos, amarras, cadeias na minha vida? Porque a resposta, irmão, está em nós. A resposta está em nossas decisões. Se nós encontrar em nós essas respostas, nós poderemos buscar as respostas de Deus. E é isso que Ele quer que aconteça na minha e na sua vida nesta noite. Que a resposta dEle se manifeste, para que a gente possa ter a boa, agradável e perfeita vontade de Deus liberada a meu e a seu favor. Porque as nossas decisões, irmãos, são construídas pelos nossos pensamentos. Pelos nossos pensamentos. Por isso Deus diz: eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós. Deus fala de pensamentos, porque a construção de tudo está no pensamento. E se eu tenho pensamentos que manifestam os princípios e os valores de Deus, eu posso gerar decisões que definam um destino abençoado para a minha vida. Comece a orar enquanto adoramos a Deus, e faça essa reflexão. Porque Deus quer mudar a nossa situação hoje, já, agora. É como Manassés, quando do coração saiu uma nova postura, uma nova decisão, uma decisão agora de fazer coisas boas diante de Deus. Diz que imediatamente Deus se tornou favorável a ele e lhe restituiu uma vida abençoada. E Deus quer restituir a mim e a você.